Sejam todos muito bem-vindos hoje a mais um Cinesp e você. Hoje eu vou falar sobre um filme clássico de 1883. Não, o filme não foi feito em 1883. O escritor escreveu a história, Carlos Collodi, em 1883. Pinóquio. Né? Esse filme foi feito várias versões, foi feita uma versão da Disney, mas eu vou falar sobre essa última versão, onde tem estrelando o Roberto Benigni, né? Que faz o papel de Geppetto, que vocês conhecem, claro, de A Vida é Bela e outros grandes filmes aí do cinema italiano, né? Então eu vou falar sobre Pinóquio, que é um filme que fala exatamente sobre o trabalho, o mandamento de honrar pai e mãe, mandamento da Bíblia, né? E isso fala sobre a nossa evolução espiritual. Esse é um filme bem rico, é um filme bem clássico e foi feito então aí uma versão que foi então apresentada para nós aqui no Brasil em 2021. Espero que gostem. Venham comigo. Vamos já falando então direto sobre o trabalho, né? Na Bíblia, em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus falava então já a célebre frase: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Palavras de Jesus na Bíblia, hein? Livros espíritas que abordam essa questão sobre o trabalho. A questão 647, né, fala que o trabalho é a lei da natureza. É uma lei da natureza o trabalho. E a questão 675 fala que o espírito também trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Certo? Não importa se é remunerado ou não, mas toda ocupação útil é trabalho. O trabalho material, ele traz sustento, garante as necessidades físicas. Já o trabalho espiritual permite que o ser humano corrija as imperfeições e aprenda a ter disciplina, né? O Geppetto, né, já no início do filme a gente vê que ele é muito pobre, não dizer miserável, né? Mas é um bom carpinteiro, sabe trabalhar com a madeira. Ele se oferece para trabalhos, mas aquela época em que se passa a história na Itália, a Europa, de modo geral, não somente a Itália, mas a Europa, está numa miséria tremenda. A gente vê que está todo mundo muito pobre. Uns são pobres e outros são miseráveis. Essa que é a verdade. Muito desemprego, enfim. Né? Não fazendo comparação com os dias de hoje, que tem muito desemprego, enfim, que por causa daí do bichinho aí, deixou muita gente mal. Mas, enfim, naquela época a Europa estava muito mal mesmo, né? Mas ele tenta, né, oferecer os trabalhos deles, né? E ele fica filando então comida ali numa pensão do seu Moreno, né? A pensão do seu Moreno. Ele tenta ali, ele não, como é que eu vou dizer assim, ele não mendiga comida, ele não pede comida. Ele diz que a mesa está com problema, a cadeira ali está com problema, a porta está com problema, ou seja, ele se presta a arrumar, né, em troca de um prato de comida. Vendo a dificuldade do amigo ali, o dono da estalagem oferece para ele um prato de sopa com pão, né? Porque na verdade não está com problema ali realmente a porta, a cadeira, a mesa, mas ele quer fazer algum trabalho em troca do sustento, do alimento dele, né? O que acontece? Em seguida nós já vemos então aí chegando um circo de bonecos na cidade. Ele vê aquele circo de bonecos e dá uma espiadinha ali dentro da carruagem, vê os bonecos e pensa: tá aí, eu vou fazer um boneco para ganhar dinheiro. E ele procura então o dono da madeireira e pede para o dono da madeireira um pedaço de tora.
aquele pedaço de tora parece que está vivo, parece que não quer virar tábua ou outra coisa, tanto que ele foge do madeireiro. O madeireiro imediatamente, de bom grado, empurra aquele pedaço de tora pro Gepeto, né? Aí, bom, um bom pedaço de tora e tal, não, pode levar, né? Que ele não tem dinheiro para comprar a tora, eu vou fazer um bom boneco. E ele faz, né? Faz ali então um boneco, mas já de imediato ele, quando está esculpindo, ele já sente a batida do coração do boneco. Papá. Ele vê que o boneco, no momento que ele está esculpindo a madeira, tem vida. E ele diz: fala, Pinóquio. E o boneco fala com ele, né? A partir daquele momento ele é meu filho, né? Ele se dá conta que é um milagre que ele está esculpindo ali, não é um boneco, mas um ser vivo, filho dele, né? Filho do Gepeto. O Pinóquio, ele deveria então ir para a escola, que é outra questão relacionada diretamente ao trabalho, né? O que é o trabalho para uma criança? É a escola, né? O trabalho de uma criança é estudar, é fazer as lições, fazer os trabalhos, os deveres de casa, os trabalhos de aula, né? Então todo ser vivo, todo ser humano, né, precisa trabalhar, inclusive as crianças, mas o trabalho das crianças é estudar, é fazer os trabalhos escolares. E o Gepeto, de imediato, a primeira coisa que faz, colocar o Pinóquio na escola. Ele procura o senhor que vende as cartilhas escolares, mas ele não tem dinheiro, ele é paupérrimo, coitado. Ele diz: eu te pago depois, eu tenho os trabalhos aí para fazer. Não, o cara, não vou vender fiado. Não, tu quer levar a cartilha sem dinheiro, não. Aí ele oferece o casaco dele. Ele acaba então trocando o próprio casaco que ele está vestindo pela cartilha, mas o senhor, dono da cartilha ali, pede ainda mais o colete. Pô, mais o colete, tudo bem. Ainda pediu as calças. Não, sem as calças não dá. Aí trocou o casaco, o colete, por uma cartilha para o Pinóquio poder ir para a escola estudar. Uma cartilha escolar, um livro escolar, né? Mas Pinóquio já não está muito afim, né? Mas enfim, essa é outra parte que eu vou falar depois, que o Pinóquio foge da escola em vez de ir para a escola, né? Mas para o final do filme, Pinóquio começa a trabalhar e ajudar o pai. Aí já está quase no finalzinho do filme, faltando uns 10 minutos para acabar o filme, né? Ele chega a ganhar até 10 pratas por dia, ou seja, depois de passar por muitas dificuldades, muitos percalços. Para quem não conhece a história do Pinóquio, é uma história muito legal, foi muito legal, recomendo que vejam. Mas já mais para o final do filme ele reconhece a importância do trabalho e o próprio Pinóquio trabalha para ajudar então o Gepeto, né? Em outro momento, que o filme fala sobre o trabalho, eu estou aqui o tempo todo enfocando a questão do trabalho, né? A fada madrinha do Pinóquio, né, é um espírito de luz. A fada madrinha não é ninguém mais, ninguém menos do que um espírito de luz. Ela aparece para o Pinóquio para salvá-lo, né, no momento que ele está sendo ali enforcado pelos ladrões e assassinos. Ela e os seus outros espíritos de luz, porque não sei se você sabe, os espíritos de luz, eles trabalham com outros espíritos de luz, ou seja, há uma horda de espíritos de luz, né, e que estão ali para ajudar uma pessoa, um médium, enfim, ou pessoas, né, eles trabalham juntos. E a fada madrinha nada mais é do que um espírito de luz, né. E após fugir então aí do circo de bonecos, né, os ladrões e assassinos tentam matar ele e essa horda de espíritos de luz ali, que, claro, eles aparecem ali como um gato, como uma senhora que é um caracol, a própria fada é uma fadinha, uma criança, uma menina, né? Esse é o trabalho, então, na nossa vida diária do mentor espiritual, né? O trabalho do anjo da guarda, vamos colocar assim, é nos orientar quando nós estamos em boas vibrações. Ele nos dá aquela intuição, aquela cochichada no nosso ouvido que para nós aparece na mente como tive uma ideia, uma intuição. É o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual nos dando uma boa dica de como devemos fazer as coisas, né? O grilo falante, né? O grilo falante também
nada mais é do que a consciência do Pinóquio. Isso no próprio livro diz, né? O que é o grilo falante? O grilo falante é um anjo, né? Mas ele fica chamando a atenção ali do Pinóquio quando ele faz coisa errada, né? No livro espírita das questões de 619 a 621, fala que as leis de Deus estão na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Conforme a evolução do espírito, ele vai lembrando dessas leis de Deus. Ou esquece, se vai para o lado negativo das coisas, para o lado ruim, né? Mas todas as leis de Deus estão na nossa consciência. Às vezes nós queremos esquecê-las. E fazemos até por esquecê-las, né? Mas na medida que nós nos aproximamos da luz, fazemos o bem, agimos com o bem, elas voltam à nossa mente, nós relembramos ela, mas no fundo nós sempre sabemos quando estamos fazendo uma coisa certa, uma coisa errada, né? Então o grilo falante é a consciência do Pinóquio, né? O grilo falante está lembrando ele das leis divinas, das leis de Deus, ok? Pestalozzi. Pestalozzi, né, em outros vídeos até eu já falei aqui sobre o Pestalozzi, né, que foi um grande educador suíço. Ele dizia que o parâmetro do seu programa educacional, para ter sucesso o seu programa educacional, tinha que se basear num tripé: trabalho, solidariedade e perseverança. Seu discípulo, seu seguidor, né, que estudou com ele, Kardec, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, né, já dizia que para concretizarmos um ideal, nós precisamos trabalhar, termos solidariedade e tolerância. Trabalhar, ter solidariedade e tolerância. Aí agora eu deixo aí para vocês uma pergunta. O que vocês acham que é preciso para ter sucesso na vida? Respondam nos comentários, né? Vocês acham que quem está certo? Pestalozzi, que diz que é importante o trabalho, a solidariedade e a perseverança? Ou Kardec, que diz que o trabalho, a solidariedade e a tolerância? Ou vocês têm outra ideia? Deixem um comentário de vocês aí, a resposta de vocês para essa pergunta, se quiserem, aí nos comentários. É importante para mim saber o que vocês estão pensando, o que vocês acham, e eu gosto também, né? Acho legal. Se estão gostando desse vídeo, eu peço então que se inscrevam no canal, certo? Deem um like. Não dá trabalho inscrever no canal, não dá trabalho nenhum, é só clicar ali no botãozinho inscrever-se. É de graça, não paga nada, nem agora nem nunca, certo? É de graça, não custa nada. Ajuda o canal a crescer, me ajuda a ter trabalho para vocês, para estar divulgando um trabalho, né, de outros, o trabalho de Kardec, o trabalho de Chico Xavier, o trabalho dos médiuns espíritos, os trabalhos dos grandes nomes da espiritualidade, o próprio trabalho de Jesus Cristo, né? Compartilhe o vídeo com os amigos, né? Então, eu realmente agradeço essa força, certo? Honrar pai e mãe. Esse é um dos mandamentos que está na Bíblia, né? Inclusive está em Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, Mateus, capítulo 19, versículo 18. Ou seja, todos os apóstolos ali, todos os evangelhos, eles realmente falam sobre os mandamentos, né? E esse é um mandamento muito importante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, fala sobre a piedade filial, certo? Então, assim, honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los. Temos que assisti-los, ajudá-los na necessidade sempre que possível, né? Sobretudo os pais sem recursos, ou seja, os pais mais pobres, que é o caso do Gepeto, né? Ou seja, o Pinóquio acaba reconhecendo mais tarde, após
passar por algumas provações, algumas dificuldades, que realmente ele precisa ajudar o paizinho dele, né, que criou ele, que colocou ele no mundo, que deu vida a ele, foi o Gepeto. Porque mesmo que Pinóquio não tenha vindo do ventre de uma mulher, se não fosse o Gepeto pegar aquela tora e esculpir o Pinóquio, ele não teria vida, não teria olhos, não teria boca, não teria braço, não teria pernas, né? Quem deu vida ao Pinóquio, quem deu vida, forma, esculpiu ele, foi Gepeto, pai dele, né? Os filhos devem aos seus pais pobres, né, tudo o que puderem lhes dar, de bom e do melhor. Cuidados amáveis sempre, né, sem dúvida, e isso sem dúvida é o pagamento de uma dívida, né, uma dívida sagrada. Que dívida sagrada é essa? É como eu disse, né, todo pai, toda mãe, ele é responsável pela vida do seu filho, né. Ainda que complementando então o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes já nessa existência mesmo, atual, mas com certeza noutra. Sofrerá o que houver feito aos outros. É verdade que alguns pais, né, nós sabemos, eles fogem dos seus deveres. Não são para os filhos o que deveriam ser. Mas somente Deus, somente o Altíssimo, compete puni-los. Ou seja, só quem pode julgar e condenar ou punir os pais que fugiram das suas responsabilidades, ou que foram maus pais ou más mães, só quem pode punir esses pais é Ele, é Deus. Jamais seus filhos, ou seja, jamais os filhos podem punir os pais por qualquer maus tratos que tenham lhes feito. Sei que tem gente aqui que vai dizer, pô, isso é polêmico, eu discordo, enfim. A lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, que se seja indulgente com as imperfeições dos outros, que se esqueça e perdoe os agravos, que se ame os inimigos, Portanto, maiores são as obrigações dos filhos para com os pais. Caso o filho não trate bem seus pais, de um simples ato censurável, um ato condenável, se fosse um estranho, tudo bem. Mas como se trata de pai e mãe, passa a ser um crime aos olhos de Deus. Porque além de ser falta de caridade, porque a caridade é com os estranhos, se junta à ingratidão. Aí o cara vai dizer ingratidão pelo quê? Pela vida, pela vida. Teu pai e tua mãe te deram uma vida, não importa o quão ruim foram quanto pai e mãe, eles te deram a vida. Não há bem, não há bênção, não há nada maior do que isso. Então, todo filho, toda filha tem o dever para com o pai e com a mãe de tratá-los maximamente bem, tanto quanto puderem. Tanto quanto puderem. Pinóquio, no filme, desobedeceu logo de início o seu pai, né? E ele é punido imediatamente, né? Pelo mundo espiritual, pelo plano espiritual, que queimou seus pés. O Pinóquio, ele saiu correndo. Mal o Gepeto tinha feito o Pinóquio saiu correndo, fugindo do Gepeto, e o Gepeto atrás, correndo dele. Pinóquio, volta aqui, você tem que obedecer teu pai. Saiu correndo pelo campo, foi para conhecer a cidade, passar pela cidade, não quis nem saber se o pai dele estava bem ou mal correndo atrás dele, voltou para casa, colocou ali os pezinhos ali perto do fogo, ali da lareira, e dormiu. O que aconteceu? Pegou fogo nos pés. Ou seja, imediatamente, antes dele fazer isso, o grilo falante diz para ele, olha, Pinóquio, obedece teu pai, vai procurar teu pai. Pinóquio disse, eu não quero obedecer meu pai. E quando for para a escola, também não quero ir para a escola. Mandou o grilo
longe, as favas, né? O que o plano espiritual imediatamente fez? Queimou os pés do Pinóquio. O Pinóquio ficou sem os pés, né? Então, assim, isso acontece com o Pinóquio todas as outras vezes que ele resolve mentir, que ele resolve roubar. Ele foi todas as vezes castigado, vamos dizer assim, castigado entre aspas, né? Porque na verdade a gente aqui só colhe o que planta. Ele foi castigado pelo Altíssimo todas as vezes, né? Bom, quando o Pinóquio é sequestrado, né, pelo teatro de bonecos, o dono do teatro de bonecos sequestra ele, já que, né, ele tem um teatro ali de bonecos ali, falantes, de madeira, e o Pinóquio é uma atração porque não precisa de fios ali, não. Então ele queria ter mais um boneco, né? Mas, e até ele está ali se aquecendo, o dono do teatro de bonecos está se aquecendo ali no frio, fazendo ali uma carne assada na rua, e falta madeira, ele vai queimar o Pinóquio, e o Pinóquio começa a chorar, que não quer ser queimado, que ele tem um pai, que ele precisa cuidar do pai, quer voltar para o pai, né? E com isso, o dono do teatro sente compaixão pelo Pinóquio, né? Porque o Pinóquio tem pai, né? Então ele se compadece do Pinóquio, solta o Pinóquio e ainda dá 5 moedas de ouro para o Pinóquio levar para o pai dele, cuidar do pai dele. Ele pergunta: teu pai realmente é pobre? É. Ah, mas ele não ganha um dinheirinho? Não, ele é tão pobre, que ele não tem nem um tostão. Tá, mas essa roupa que tu tá vestindo, o cara pergunta para ele, ele fez com a colcha de casa, né? Realmente, o pai dele pegou lá, rasgou a colcha do sofá, que estava cobrindo ali o sofá, e fez o chapéuzinho e a blusinha, a roupa do Pinóquio. Aí o cara realmente vê, realmente teu pai é muito pobre. E se compadece e dá 5 moedas de ouro do Pinóquio para o Pinóquio ir para casa e entregar para o pai dele. Então o Pinóquio, no caminho, encontra 2 ladrões e assassinos, que é o gato e a raposa, quando está voltando para casa. Eles enganam o Pinóquio, porque o Pinóquio é inocente, né? Dizendo que conhecem um campo dos milagres. Que se ele enterrar as moedas de ouro nesse campo dos milagres, vai nascer uma árvore de ouro, uma árvore cheia de moedas de ouro, né? Ele até chega a sonhar com isso, né? Ele até sonha, porque os caras enrolam, eles levam ele para uma pensão, diz: a gente só quer dar uma beliscada ali, porque o campo dos milagres fica longe, a gente vai no dia seguinte, vamos dormir aqui. Eles comem e bebem às custas do Pinóquio. O Pinóquio dorme na pensão, é obrigado a pagar aquela estadia na pensão e a comida e a bebida dos 2 malandros, para não dizer coisa pior, com uma moeda de ouro. E eles estão esperando ele lá adiante para enforcar ele, matar ele e roubar as outras moedas. Só que eles não conseguem enforcar e matar ele porque ele é de madeira, então não tem o pescoço assim, né, para ser enforcado, mas eles vestem um pano por cima, assim, um lençol, se disfarçam como se fossem outros e colocam o Pinóquio para ser enforcado numa árvore. E ficam esperando que ele morra enforcado. Mas nisso aparece a fada e salva ele, né? E depois eles ainda encontram o Pinóquio de novo. O Pinóquio não sabe que eles são os assassinos que tentaram matar ele, porque eles estavam com um lençol por cima, tapando o rosto, né, o corpo. E cai nessa daí e vai lá enterrar as moedas de ouro nesse campo dos milagres, que não existe, né? Um campo normal, não tem nada demais. E o Pinóquio então acaba vendo, né? Os caras dizem: o gato e a raposa, vai lá buscar água no rio que tem ali, a gente fica cuidando das suas moedas. Aí o Pinóquio inocente vai lá, pega a água no chapéu, volta, claro que não tem mais moeda nenhuma. Não tá o gato nem a raposa ali, não tem ninguém. E os caras levaram as moedas, né? As outras 4 moedas de ouro que o Pinóquio tinha, enterrou ali na terra. Aí o Pinóquio cai a ficha, se dá conta que foi roubado, que foi enganado. E o que o Pinóquio faz? O Pinóquio vai procurar a justiça. Sim, ele vai procurar o tribunal, né? E o juiz diz pro Pinóquio: tu és inocente, né? Sim,
Tu foi roubado. Sim, eu fui roubado. Bom, então já que tu é inocente, tu vai pra cadeia. Quer dizer, como assim? Aí os guardas que estão levando pra cadeia dizem, neste país os inocentes vão presos. Neste país os inocentes vão presos. E o próprio juiz diz, inocentes vão pra cadeia. O que o filme quer dizer com isso? Inocentes vão pra cadeia. O juiz pergunta pra ele, tu é inocente? Sim, inocentes vão pra cadeia. O juiz só solta ele quando ele diz, eu sou culpado. E ele começa a dizer os crimes, as coisas que ele fez de errado e tal. Eu sou culpado, sou culpado. E quanto mais ele fala que é culpado, então o juiz solta ele. Por que os inocentes vão pra cadeia? O que o filme quer dizer com isso? No meu entendimento pessoal, na minha maneira de ver, peço que vocês digam se vocês concordam ou discordam. Na Terra, ninguém é inocente. Ninguém é vítima de ninguém. Nós estamos sempre colhendo e plantando o que nós mesmos, né, plantamos. Nós estamos sempre colhendo aquilo que nós mesmos plantamos, né? Devemos assumir sempre a responsabilidade pelos nossos atos. Pinóquio não era uma criança normal, claro, né? Já nasceu falando, já nasceu caminhando, já nasceu com uma certa inteligência aí, pronto para o mundo. Ele é um espírito que precisava evoluir, e evoluir muito em todos os sentidos, assim como todos nós. A diferença é que nós nascemos crianças e vamos tendo os cuidados com os pais ali, aprendendo algumas coisas e tal, mas o espírito de nenhum de nós é criança, que isso fica bem claro. Tem gente que pensa, o espírito de uma criança, um espírito novo. Ninguém está aqui pela primeira vez, gente. Certo? Isso até já falei em outros vídeos. O espírito de cada um de nós já nasceu, reencarnou, morreu, nasceu, desencarnou e reencarnou de novo inúmeras e inúmeras vezes. Alguns até, muitos até, boa parte, em outros planetas. Se nós formos contar a idade que o nosso espírito tem em termos de anos, são milhares e milhares de anos. E ainda assim nós estamos errando, quebrando a cabeça e fazendo coisas que não devemos. Porque o espírito, dependendo do espírito, demora muito para aprender que tem certas coisas que não deve fazer e tem certas coisas que devem ser feitas, né? Então é exatamente essa questão, né? A Terra, muitos dizem, é uma escola, outros dizem, é uma prisão, outros dizem, é uma festa, é um teatro, depende de como é que tu encara. Tudo isso o filme mostra. A Terra, ou este país, né, que ele quer dizer esse país, mas a Terra tu pode ou viver numa prisão, ou viver numa festa, num parque de diversões, ou tu pode viver num teatro como um boneco, né? Ou tu pode encarar isso aqui como uma aprendizagem, como uma escola, onde tu tem muito a aprender, crescer e evoluir. Inclusive, Pinóquio encontra depois a fada madrinha já grande, uma mulher adulta. Poxa, como você cresceu? Eu também quero crescer. Ele diz, bom, ela explica para ele, bonecos não crescem. Mas eu quero crescer, então tu tem que virar um menino. E como é que eu faço para virar um menino? Se tu fores bom, tu vira menino e aí tu pode crescer. O que eles querem dizer com isso? Trazendo para o Espiritismo. O Espiritismo diz que o espírito vai evoluindo. Nós só adquirimos livre-arbítrio a partir do momento que nós nos tornamos humanos. Aí nós temos o livre-arbítrio. Mas o espírito vai evoluindo primeiramente como uma pedra. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Nascemos como uma pedra, evoluímos e reencarnamos várias vezes como planta. Depois evoluímos e reencarnamos várias e várias vezes como os animais. Os animais respondem ao instinto, a inteligência dos animais é o instinto. Nem pedra, nem plantas, nem animais têm livre-arbítrio. E depois de muitas e muitas e sucessivas encarnações de milhares e milhares de anos,
encarnamos então como seres humanos. Aí nós passamos a ter livre-arbítrio, nós estamos sempre crescendo. E até mesmo os espíritos de luz continuam evoluindo, sim. Como é o caso exatamente da menina. A fadinha de uma criança, ela cresceu para uma adulta. Por dois motivos. Uma porque para a identificação do Pinóquio, ou seja, o Pinóquio já estava, quando encontrou de novo a fadinha, mais maduro, mais crescido moralmente, intelectualmente e espiritualmente. A fadinha também cresceu, ou seja, ela está cuidando do Pinóquio, ela também cresceu, ela também evoluiu como espírito, por isso que agora aparece para ele como uma adulta, né? Bom, se você quer crescer, o propósito desse vídeo é exatamente ensinar o crescimento, para quem tem dúvidas, só há um caminho. Só há um caminho para a evolução espiritual, para o crescimento, tanto terrestre quanto espiritual. É o estudo, o respeito às leis divinas, às leis de Deus, e o trabalho. Só há esse caminho. Bom, esse é o momento então que também todos os vídeos têm, quem já acompanha os vídeos sabe, que eu peço ajuda, né? Então assim, hoje eu vou pedir ajuda para o Asilo Padre Cacique. Eu estou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e esse Asilo Padre Cacique é para as pessoas de mais idade. Aqueles que não têm um filho, uma filha, uma família que possa cuidar deles. Tem então esse Asilo Padre Cacique, que é para os velhos, os idosos. Muito bom, muito conhecido, mas ele só vive, só existe, só subsiste porque doações. E nesse momento de pandemia as doações caíram muito, gente. Então assim, é um apelo para que não deixem os velhinhos passando fome, frio, necessidades. Vou deixar então aqui o link, né, asilopadrecacique.com.br, vou deixar escrito. Ajudem como puderem, né? Se não puderem fazer uma doação mensal, vão lá, ajudem com roupas, alimentos, ou até como um voluntariado, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se não acharam legal, enfim, eu estou fazendo os vídeos menores, mais curtos, para que mais pessoas possam ver, porque eu sei que tem muita gente que não tem tempo e acha meus vídeos, pode achar meus vídeos longos. Então, espero que tenham gostado. Coloquem nos comentários o que acharam, se gostaram, né? E mais uma vez, muito, muito obrigado de coração, e que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Certo? Muito obrigado.